Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, dizer que estou muito feliz mais uma vez estar neste lugar, feliz em ver pessoas novas também, são sempre muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindos, e é uma alegria para nós podermos estar como Igreja do Senhor neste lugar, nesta noite, cultuando ao nosso Deus. Se você abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, você vai encontrar o texto base da nossa reflexão nesta noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, e nós leremos a partir do verso 15. A partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham, pelos frutos. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção neste momento. Ilumina-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra, a porção da Tua palavra que foi aberta e lida nesta noite. Que nós não apenas a ouçamos com os nossos ouvidos, mas que também a acolhamos nos nossos corações e que produza então, ó Deus, nas nossas vidas frutos para o Senhor, para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Domingo após domingo, nós nos deparamos. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui, tá? É muito bom, mas está bom, Samuca. Domingo após domingo nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a mensagem da palavra de Deus, que nos exorta, nos instrui, nos orienta, nos edifica, nos corrige. E a grande questão talvez seja se nós estamos de fato abertos a ouvir e a corresponder à voz de Deus, que sempre fala conosco. Eu sou de um tempo em que crianças brincavam nas ruas, nas praças, nas calçadas em frente às suas casas, em campinhos de futebol de terra batida, lá onde eu cresci, nasci e me criei na Vila Augusta. Tinha muitos. Hoje, lugar onde foi construído prédios. Um tempo em que as ruas não eram tão perigosamente ocupadas por carros, por motos,
nem por bandidos. Quantas vezes as mães também sentavam-se nas calçadas para conversar com as vizinhas, bater papo, no finalzinho da tarde ou no comecinho da noite, quando a noitezinha vai caindo. Um tempo gostoso, nostálgico, saudoso, muito, muito bom. Muitos se identificaram com o que eu falei aqui, eu vi pelas expressões nos rostos. As brincadeiras eram brincadeiras em que a criança se movimentava, eram brincadeiras de correr na rua. Não havia brinquedos como os brinquedos de hoje, eletrônicos na maioria, e tinha que usar a criatividade para brincar e se divertir. Também eram brinquedos que se compartilhava, não se brincava sozinho. Brinquedos como bola, bicicleta, mãe da rua, queimada e tantos outros aí que vocês podem lembrar, amarelinha. Hoje as crianças brincam sozinhas, dentro de casa, na sala, em frente à televisão, ou no quarto, em frente a um computador, a um iPad, a um smartphone. Na história relatada nesse texto que eu acabei de ler, Jesus se utiliza da figura de crianças brincando num espaço aberto, coisas do dia a dia, do cotidiano da vida, coisas simples, comuns, para falar com a comunidade judaica em Israel sobre algo da mais alta relevância na vida deles e de qualquer ser humano, que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Jesus sempre foi um mestre por excelência na arte de comunicar-se. O maior, o melhor, incomparável. Talvez essa fosse uma brincadeira comum àquela época, em que dois grupos de crianças brincando, um grupo fingia que tocava flauta e o outro tinha que discernir, entender e corresponder, fingindo que dançava. Depois, se outro grupo cantasse uma canção de lamento, o outro grupo tinha que interpretar e fingir que chorava. O grupo que tocava flauta, simbolizando alegria, como numa festa de casamento, esperava que o outro grupo correspondesse e que dançasse. Se cantassem uma canção de lamento, simbolizando tristeza, como num velório, que percebessem e correspondessem, fingindo que choravam. Era a representação de dois momentos de encontro comunitário que expressavam os dois extremos das emoções humanas, a alegria e a tristeza. E Jesus se vale dessas duas reações das pessoas para falar à comunidade dos judeus religiosos o que estava acontecendo na vida deles em relação a João Batista, enviado por Deus, e a ele mesmo, Jesus. Percebam a mensagem de Jesus: a que vou comparar esta geração? Vocês são como crianças que ficam sentadas nas praças e se recusam a participar do que está acontecendo. Se cantam canções tristes, sentimentais, vocês não apreciam. Se tocam músicas alegres, vocês também não gostam. João chegou e a mensagem dele e a apresentação dele diante de vocês, aos vossos olhos, se assemelhava a um velório, sem alegria. Ele veio trazendo uma mensagem de julgamento de Deus, mensagem que apontava na direção dos pecados que as pessoas cometem,
ele veio da parte de Deus. João foi um profeta que surgiu depois do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Depois de 400 anos de silêncio profético em Israel, período em que Deus decidiu silenciar com a sua voz, não com seu agir, porque ele sempre estava agindo o tempo todo, mas um período de silêncio profético em Israel, quem sabe, para provocar em Israel justamente o desejo de ouvir novamente a voz de Deus. Quem sabe para provocar nos corações anseio por uma mensagem nova da parte de Deus, algo que trouxesse de novo a esperança, uma mensagem vinda dos céus. E essa mensagem veio através de João. A Bíblia diz que ele foi um homem enviado por Deus. Seu nascimento foi predito nas Escrituras. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz, aquele que era acerca de que a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas. Todos os evangelhos sinóticos citam Isaías 40, verso 3, e o aplicam a João Batista. Ele pregava. Essa preparação devia ser moral, espiritual. Diz que João veio para testificar da luz. Ele próprio não era a luz, mas ele testificava da luz. Ele pregava que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Preparem veredas para o Senhor. A luz do mundo está chegando até vocês. Arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Uma mensagem de arrependimento, de conserto. João dizia, o machado já está posto à raiz das árvores. Isto é, o juízo está muito próximo. E toda árvore que não der o quê? Fruto, bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Falando de Jesus, o Messias que viria depois dele, ele diz, ele traz na mão a pá e limpará a eira, juntando o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível, isto é, fogo que nunca se apagará. Uma palavra de juízo. E vocês não gostaram disso. João Batista era também alguém diferente de vocês, em vários sentidos. Alimentava-se de gafanhoto, de mel silvestre, vestia-se com roupa de pelos de camelo, era alguém que vivia sozinho no deserto, era dado a jejuns. O ministério aos olhos de vocês marcado pela tristeza. Vocês olharam para ele, para a maneira como ele se vestia, o que ele comia e principalmente a maneira como ele era rigoroso na sua pregação e disseram, ele tem demônios. Não gostaram dele. Na verdade, vocês o odiaram. Não quiseram ouvi-lo, não corresponderam. Mas muitos vieram até ele, aceitaram a sua pregação, foram batizados, a sua pregação provocou impacto na sociedade, mas não em vocês. Ao que posso compará-los a crianças que ficam sentadas nas praças e se negam a participar. Logo depois de João Batista vem Jesus. Antes mesmo de terminar o ministério de João Batista, inicia-se o ministério de Jesus. Um ministério diferente do ministério de João Batista. Enquanto João era dado a jejum, a prática constante do jejum, Jesus vivia em banquetes.
Jesus e seus discípulos não viviam jejuando. Os fariseus indagam a Jesus por causa disso. Dizem: os discípulos de João Batista jejuam frequentemente, mas os teus vivem comendo e bebendo. Por que vocês não jejuam como os discípulos de João? Vivem em banquetes, acusam-nos de comilão. Um ministério diferente do ministério de João também, porque João não bebia vinho, o texto diz isso. Jesus inicia o seu ministério transformando água em vinho, o seu primeiro milagre público que se tem registro. Um ministério marcado pela alegria. E vocês o acusaram de beberrão. Ministério bem diferente, um e outro. A mensagem de João acusava os pecadores. Jesus não tinha uma mensagem de acusação, mas de perdão. A mensagem de Jesus trazia, sim, confrontação, mas o cerne da sua mensagem era o perdão de Deus ao mundo. João era uma proclamação do julgamento de Deus, Jesus, o anúncio da graça de Deus ao mundo. Mas vocês também não gostaram dele. Rejeitaram-no, não quiseram ouvi-lo. Se cantam uma canção de lamento, não querem chorar, querem dançar. Se tocam flautas, não querem dançar, querem chorar. E aí não brincam, não aproveitam, não se conectam. Em vez de aproveitarem o espaço, o tempo e as oportunidades para juntos se conectarem com o que de muito bom está acontecendo entre vocês, com aquilo que de divino está acontecendo no meio de vocês, a semelhança daquelas crianças, vocês não querem se conectar. Sempre o que acontece não é aquilo que vocês estão querendo. Vocês são pessoas que sabem o que não querem, mas sem saber o que querem. João veio e vocês disseram: não, esse não. Esse não, esse é um asceta. Em algumas traduções vai trazer isso. Asceta é uma pessoa que busca se afastar dos prazeres através de uma vida de privações. Não gostamos dele. Não gostamos principalmente da sua mensagem. Veio nos acusar, dizer que precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? Um ilustre desconhecido nos acusando de pecados, muito severo, exigente demais na sua pregação. Não queremos esse tipo de pessoa nem de assunto entre nós. Aí veio Jesus e vocês disseram: não, esse não. É muito condescendente com os pecadores. Tem amizade com os publicanos. É próximo demais de pessoas que nós consideramos marginalizadas socialmente. Publicano é alguém que consideramos pessoas da pior espécie, um traidor, antipatriota. Eram funcionários do Império Romano que trabalhavam nos postos de coletoria de impostos contra o povo judeu, a favor de Roma. Eram odiados. E chega Jesus e convida um desses publicanos para ser seu discípulo. O nome dele era Levi, que teve o nome mais tarde mudado para Mateus por Jesus. Mateus, que significa dádiva de Deus e que veio a ser o autor do evangelho que estamos lendo nesta noite. E vocês rejeitaram também a Jesus, não gostaram dele. Rejeitaram a Jesus
e a João Batista por razões diferentes. Não discerniram dois momentos preciosos da graça de Deus derramada sobre vocês. Dois momentos em que Deus procura falar a essa geração, mas vocês estão impermeáveis à voz de Deus, insensíveis, indiferentes à voz de Deus. A palavra de Deus chega até vocês, mas não encontra espaço, nem ressonância nos corações, nas mentes. E se fosse, meus irmãos, perguntado para eles: o que vocês querem, afinal de contas? Eles diriam, talvez até ofendidos: nós queremos o cumprimento das Escrituras. Nós somos conhecedores da profecia. Nós cremos em Deus, nós cremos que o Messias virá. E é isso que nós queremos e nós esperamos. Mas a profecia se cumpre e eles não têm condições de perceber, porque estão desconectados e indispostos a perceber a voz de Deus. É assim essa geração. É isso que eles ouvem de Jesus. E eu fiquei pensando, e com relação à nossa geração, hoje, nos nossos dias, como é que nós nos comportamos em relação a Jesus e a sua palavra? O Evangelho está sendo pregado no nosso país com relativa ou muita liberdade, chamando os homens ao arrependimento para Deus, a voltarem-se para Deus, convidando-os a se voltarem para Jesus como único caminho da salvação. E muitos há que estão dizendo: nós já temos Deus. Para que viver diferente disso? Nós precisamos viver a vida, aproveitar a vida. Não nos prendamos em amarras desnecessárias, referindo-se a ensinos de Jesus sobre uma nova vida vivida na unção do Espírito Santo de Deus. Afinal, somos pessoas boas, pessoas que em todo lugar só fazem o bem. Nós já temos Deus na nossa vida, quando na verdade o que possuem é a religião. Religião não para se encontrar e se conectar com Deus, mas para continuar distante dele. A religiosidade faz isso, distancia o homem de Deus. Pastor Ariovaldo Ramos diz que o maior adversário da fé evangélica é a religião evangélica. O que ele quer dizer? Presos à religiosidade, ao legalismo, que distancia o homem de Deus. Se o evangelho é pregado de uma maneira, resistem. Se é pregado de outra maneira, também resistem. Não chegam a ter o coração sensibilizado pela palavra. Não aprendem com as lições da vida, não se conectam com Deus. Não dão a devida importância ao que diz a palavra de Deus. Mas vez por outra o Espírito Santo de Deus fala e relembra. Muitos estão apenas acumulando textos da palavra de Deus, acumulando na mente sermões, mas sem que isso desça para o coração e produza frutos na vida. E a palavra de Deus fala: cuidado, atenção. Apenas acumulam conceitos acerca de Deus, mas não há uma reflexão profunda, sincera, transformadora acerca de Deus, acerca do pecado, da necessidade de arrependimento. Sim,
arrependimento para salvação, oferecida em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Não estão procurando observar as Escrituras, ver de fato o que Deus fala, como Deus fala, o que Ele conduz. Passam 15, 20 anos na igreja sem desfrutar dessa maravilhosa experiência transformadora do Espírito Santo de Deus na vida. Vivem muito parecido como viviam antes de conhecer o Evangelho. Não refletem na palavra. Quantos já não oram, não se dedicam a viver o Evangelho de Jesus e por isso não brota dentro do seu ser anseios pelas coisas espirituais. Muitos dizem-se conectados com a palavra, mas não são confrontados com a palavra de Deus, que provoca mudança, que provoca frutos espirituais. Permanecem indiferentes e assim vão vivendo. Mas nós precisamos ser pessoas capazes de dizer com convicção o que nós queremos de fato na vida. O que você quer para a sua vida? O que eu quero para a minha vida? Muitos diriam assim: eu quero trabalhar, eu quero viver normal, ter saúde, trabalhar, quero ter um trabalho, quero ter amigos, quero ganhar um dinheiro, preciso fazer um pé de meia, pensando na aposentadoria, que hoje está muito mais difícil do que antes. Eu preciso construir um patrimônio, eu preciso me dedicar a isso, eu preciso ter saúde para depois desfrutar o que eu consegui conquistar. Eu quero continuar progredindo na vida. E dizem também, claro, eu quero continuar frequentando a igreja, indo aos cultos, assistindo os cultos. Um dia eu perguntei para um grupo de jovens, no início de um culto: o que vocês vieram fazer aqui hoje? Eles me responderam assim: nós viemos assistir o culto. Tudo jovem criado na igreja, filhos de crente. Não vieram cultuar a Deus, vieram assistir o culto. E muitos vivem assim. Não passa pela mente que todas as coisas terrenas que conquistamos, por melhor que sejam em si, são coisas que um dia mesmo serão aqui deixadas. O salmista Davi, ele consegue expressar isso de uma forma maravilhosa, tremenda, dizendo: assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alma tem necessidade de coisas muito mais profundas, necessidade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E por que então, estranhamente, muitos, a cada vez que ouvem a palavra de Deus, colocam, de certa forma, um pé atrás? Gostam de ouvir a palavra, sentem-se bem fazendo isso, mas não vão adiante, não se conectam por inteiro com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Será que, ouvindo hoje mais uma vez a voz do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações e dizendo: é hora, é momento de se envolver, de se entregar por inteiro e sem reservas a Deus e ao que diz a sua palavra? A Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, o Altíssimo e Soberano,
não divide a sua honra. Diz também que não se pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um. Que maravilhoso é poder dizer, expressar como o apóstolo Paulo, dizendo: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. A vida que vivo hoje, vivo nele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida assim, meus irmãos, decorre da resposta que tivemos dado a Deus e a Jesus, mediante a voz do Espírito falando aos nossos corações. Como o texto que acabamos de ler, Jesus começa dizendo: quem tem ouvidos, ouça. É esse o sentido dessa história contada por Jesus. Tão simples, da vida como ela é, do chão da vida, como se diz. Quem tem ouvidos, ouça. Se por acaso aqui hoje, nesta noite, alguém sente que talvez ainda não tenha se entregado de fato a Jesus, aproveite esse momento para orar ao Senhor, silenciosamente, fazer uma oração de entrega total e irrestrita a Ele, pedindo que Ele te ajude nisso, que Ele dirija todas as suas decisões na vida de hoje por diante. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é simplesmente, se podemos assim dizer, levar Deus a sério no que Ele diz, no que Ele fala. Jesus não nos salvou para sermos apenas salvos. Por isso, por fim, Ele vai dizer: a sabedoria é comprovada pelos seus frutos. Isso é para dizer que a única forma de você avaliar como está a sua vida diante de Deus será sempre a partir do que a sua vida produz. Os frutos. Que frutos você tem dado na vida cristã, no seguimento a Jesus? Quais frutos? Mas independente de qual seja a sua resposta nessa questão tão crucial diante de Deus, saiba que hoje é dia em que a sua história de vida como discípulo do Senhor Jesus pode mudar para muito melhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que veio aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, se entre nós, nesta noite, há vidas que estejam se rendendo ao Senhor, se entregando por inteiro ao Senhor, de forma nova, de forma mais por inteira. Ó Deus, que o Senhor haja nesta vida de forma maravilhosa, que haja, Deus, a partir de hoje uma transformação, que haja, Deus, frutos na vida. Pai bendito, que sejam vidas vividas para a glória do teu nome, porque foi para isso que nós fomos criados, ó Deus, para louvor e glória do teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra. Que nós possamos sair daqui nesta noite com a consciência de que nós precisamos estar sensíveis à tua voz, ao que o Senhor nos diz, a tua palavra que foi aberta e lida e tem falado conosco, o Espírito Santo de Deus, que produz em nós então frutos dignos
de filhos de Deus, de seguidores do Senhor Jesus, de discípulos do Senhor Jesus, a um mundo tão carente, ó Deus, de transformação, um mundo tão carente de um Salvador, que a nossa vida seja vivida de forma que testifique o Senhor Jesus como Salvador e como o único Salvador para a humanidade. Que seja assim, ó Deus, que nós sejamos conectados cada dia mais, conectados com a Tua Palavra, que traz vida e que traz transformação de vida e transformação com frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Que seja assim, ó Deus, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.